Bom, falando agora especificamente desses dois naipes aqui, eu vou tirar o de ouros e o de paus por enquanto, para a gente se concentrar nesses dois aqui, que são corações e folhas, principalmente para falar sobre essa questão, né, do homem e da mulher, de como é que eles significam, né, do que eles significam aqui dentro desse contexto do Lenormand. Quando a gente olha até para a carta de corações, a gente pensa, poxa, corações fala de emoção, né, fala de sentimento, e o naipe de folhas, o naipe de espadas, é um naipe que é mais mental, que é mais racional, né? Então, dentro daquele contexto do iluminismo, daquela época, né, em que foi criado o jogo da esperança, e dentro de todo esse contexto cristão, né, católico, cristão, enfim, o homem aqui, ele estava muito relacionado a deveres, né, morais e legais com a família. Então, ele era responsável pela casa, pela segurança, inclusive pela tradição familiar e por perpetuar o nome daquela família, a honra daquela família, tá? Então, toda a direção dada à família era dada pela figura masculina aqui, pelo homem, né? Então, toda a parte de cotidiano que a gente vai ver aqui dentro do naipe de corações, do naipe de copas, está relacionado ao dia a dia, ao cotidiano, né? À rotina desse homem, né? Então, a parte de estudos aqui era mais com o homem mesmo, toda a parte de honras, né? A segurança, enfim, do lar era toda fundamentada no comportamento do homem, né? E isso, lógico, obedecendo os bons sentimentos, os valores cristãos, né, da igreja, que a gente vai ver aqui que estão espelhados dentro desse naipe, né, como lealdade, honra, enfim. Então, esse homem aqui, ele tinha vários deveres e responsabilidades. Ele tinha, por exemplo, que sobrepor a sua razão ao seu apetite, aos seus instintos. Ele tinha que prover a segurança física e espiritual. Ele tinha que ser o exemplo, a estrutura da família, a base da família. Ser um bom homem, né, temente a Deus e perpetuar todos aqueles valores da igreja. Ele tinha que manter no coração dele a lealdade e a gratidão como valores assim de base, valores estruturais para ele. E a preocupação que eu já comentei, né, sobre como perpetuar o nome, a honra, o sangue, os tesouros, né, a manutenção das tradições, tudo isso ficava, em teoria, né, na dependência do homem da casa, né? E qual era o papel que cabia para a mulher dentro desse contexto? As cartas de folhas, como eu comentei, elas têm um lado muito mais racional, muito mais mental. E estão ligadas à burguesia, comércio, viagens e toda a parte de prazer e trocas e celebrações. Então, o que se esperava da mulher socialmente? Que ela fosse uma pessoa virtuosa, que ela tivesse preparada para o convívio social, que ela fosse educada, que ela fosse bonita, né? E isso, enfim, até hoje muitos esperam essa postura da mulher de algum jeito, né? Então, a mulher cabia um certo isolamento intelectual, né? A gente vai ver aqui a Carta da Torre falando desse isolamento, e muitas vezes ela só conseguia vislumbrar esse horizonte aí, a qual o homem na época tinha acesso, justamente através de muros, através de torres, em que ela se isolava. Então, a imagem da mulher aqui dentro desse contexto específico está muito relacionada à beleza, à harmonia, às virtudes, né? Porque a partir da conduta justamente dessa mulher é que as coisas aconteciam, né? Então, esperava-se que ela fosse casta, santa, tinha toda aquela coisa da conduta santificada da mulher, né? O Filho de Deus que se fez presente e trouxe ao mundo a salvação através de uma mulher casta, de uma mulher santa, né? Dentro, lógico, turma, desse contexto original, né? Da época do Jogo da Esperança. Então, até as questões relacionadas ao lar e à criação dos filhos estavam aqui dentro desse contexto aqui, desse naipe de folhas, né? Dentro da responsabilidade aqui da mulher. Bom, vamos falar agora dos outros naipes, entrando um pouco mais no detalhe aqui das cartas, tá ok?